Bom, e a gente continua falando dos desdobramentos da Operação Calvário, dessa vez com o nosso colunista Hermes de Luna. Hermes, a gente viu aí 35 denunciados. Como é que fica a situação deles a partir dessa denúncia protocolada? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite a todos. Olha, o Ministério Público fez essa denúncia, protocolou oficialmente no Tribunal de Justiça. Agora vai caber ao relator desse processo, o desembargador Ricardo Vital, analisar caso a caso dessas situações citadas pelo Ministério Público. A denúncia tem 223 páginas, é assinada por 2 promotores do GAECO, inclusive o coordenador, Otávio Paulo Neto, e pelo Procurador-Geral de Justiça, Seráfico da Nóbrega. É uma denúncia recheada, contundente. Em alguns casos, chama a atenção a amarração que foi feita com documentação, gravação de áudio, até vídeo com a exibição de trechos da delação premiada dos investigados. Claro que vai haver uma diferenciação na pena que se for aplicada, no caso dos investigados, a essas pessoas que fizeram colaboração premiada, que muita gente chama também de delação premiada. É o caso da própria Livânia Farias, do Ivan Buriti e de Laura Caldas, que era assessora de Gilberto Carneiro, mas atuava diretamente com Livânia no pagamento em espécie de dinheiro a determinados personagens que eram direcionados diretamente pelo ex-governador Ricardo Coutinho e eram repassadas essas ordens por Livânia Farias e por Ivan Buriti. Vale lembrar que Leandro dos Santos, que era assessor direto de Livânia Farias, também atuava para fazer esses pagamentos em espécie. Bom, já são 35 denunciados, mas essa operação não vai parar por aí, né? Novos nomes devem surgir? Não vai parar por aí, apesar da operação ser batizada de juízo final, em sua 7ª fase, mas ainda há muito que se descobrir, até porque as colaborações, os depoimentos feitos ao Ministério Público, dessas pessoas que resolveram contar tudo que sabiam, trazem novos personagens, novos atores, e aos poucos vai aparecendo algumas situações em que o Ministério Público ainda não tinha confirmação ou ainda não tem a convicção com provas documentais, prova robusta, que possa levar às denúncias desses personagens. Um caso chamou a atenção nas últimas horas. Laura Caldas Leite, que era assessora de Gilberto Carneiro, disse ao Ministério Público que Fábio Maia, ex-secretário, ex-chefe de gabinete e presidente estadual do PSB, presidente municipal do PSB em Campina Grande, também teria recebido propina. A gente tem um trecho dessa parte da colaboração de Laura Caldas. O Maia, ela ligava às vezes, quando ela passava para mim, passava uma fotozinha dizendo FB, tanto, que era ele, né? Já passava danada, porque elas que não sabem como era que ele arranjava tanta despesa, mas eu também não sei de que era. Então, a última vez que eu me lembro dele, assim, foi do Shopping Manaíra, no Shopping Mangabeira, na hora do almoço. Ele vinha mais com 2 moças até e eu entreguei a ele 15 mil. Foi em 2018? Acho que é 2017. Não foi 18 não. Porque 18 agora ele trabalhou dentro do canal. Tanto que depois eu acho que ele criou problema. Quanto é que foi o valor? Que eu entreguei? 15 mil. Eu acho que agora nessa daí, ele se montou até uma sala para ele, mas ele criou tanto problema, porque... Foi no Shopping Mangabeira. Criou-se tanto problema que depois arranjaram um jeito dele tomar conta de Campina para se livrar, porque era problema por cima de problema. E ela reclamava muito, porque ele só vivia ligando atrás de dinheiro. E ela disse que tinha certeza que não era despesa, essas coisas assim. Mas que eu me lembre, a última vez, uma das vezes, né, que eu entreguei a ele foi essa. Parece incrível quando as pessoas contam esses episódios e a gente vai ligando as delações e as colaborações feitas em outras situações por outros personagens. É bom saber que essas pessoas foram vidas separadamente, não tiveram contatos depois que foram detidas pelo Ministério Público, pelo GAECO, pela Polícia Federal, né, e foram vidas separadamente. E as histórias batem exatamente com datas, com locais, com valores, com modus operandi, que é mais importante, como essas pessoas agiam. É muita gente, Simon, e é muito dinheiro. É o que parece, porque como esse esquema foi perdurando durante anos, parece que eles foram
perdendo até o medo, né? O receio de um dia ser descoberto, né? Parece que eles já não ligavam mais, né? As contas do Ministério Público indicam que somente de propina, o Daniel Gomes, que era o gestor da Cruz Vermelha, filial Rio Grande do Sul, pagou 60 milhões, só de propina, 60 milhões. O Ministério Público ainda contabiliza outras situações, outros repasses, como, por exemplo, doações ilegais de campanha ou doações oficiais de campanha, porque as empresas que ganhavam licitações, umas faziam as doações ilegais, chamado Caixa 2, outro só ganhava a licitação se tivesse o compromisso de fazer doações legais de campanha. E isso ocorreram nas 3 últimas campanhas do Estado envolvendo o PSB. E tudo isso está sendo apurado pelo Ministério Público. Tudo isso está sendo ainda objeto de investigação do GAECO. Não parou por aí. Claro que essas pessoas que estão sendo citadas direta e indiretamente de participação de uma forma ou de outra estão na mira do Ministério Público. Ou seja, o esquema era tão grande que todo mundo queria também colocar a mão e receber a sua, né? A sua mesada. Sim, né? porque ninguém trabalhava de graça nesse esquema. Ninguém vai pensar que todo mundo trabalhava. Vou citar aqui de uma forma hipotética, até porque é o Ministério Público que está dizendo, não é a gente. A gente está só repassando a informação. Se for verdadeira a informação de que Ricardo Coutinho era o chefe dessa organização criminosa, como está na denúncia do Ministério Público, tinha uma rede de colaboradores que trabalhavam para arrecadar esse dinheiro e entregar boa parte nas mãos de Ricardo Coutinho, que serviria supostamente como propina. E esse dinheiro era lavado. Eles são acusados de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de ativos, falsificação de documentos, formação de quadrilha. Então, tudo isso era trabalhado para chegar uma maior parte dos recursos ao chefe da organização criminosa, que, segundo o Ministério Público, é o ex-governador. Agora, ninguém trabalha de graça para isso. Tem relatos, inclusive de Ivan Buriti, na colaboração premiada, que quando se dizia assim, vá pegar 500 mil reais em tal empresa, ele trazia os 500 mil reais. Mas quando dizia, tal empresa vai fazer uma doação, vá lá pegar, não sei quanto é. Ele pegava, se fosse 500 mil, ele pegava 500 mil, entregava 400 e ficava com 100. É ele que conta isso na colaboração premiada. Então, é uma situação que a gente precisa ficar atento, que cada vez mais vai surpreendendo pela quantidade de recursos. Nessa denúncia do Ministério Público, os promotores pedem a cassação das 2 deputadas, pede também a devolução de 134 milhões de reais que foram pagos em propina. Hermes, a gente tem mais um vídeo aí que, na verdade, foi de um personagem que surgiu que se recusou a participar do esquema, foi isso? Uma exceção honrosa até agora, e a gente tem que registrar essa exceção honrosa. Era o ex-presidente da CAGEPA, na época do governo Ronaldo, Hélio Cunha Lima. O que acontece, o episódio, Livânia conta que Hélio tinha a determinação de autorizar uma obra de uma auditora na região do Sertão. Ele se recusou porque a empresa estava fornecendo material de terceira, não era o material pedido, e ele se recusou. E a empresa disse que só dava 2,6 milhões à campanha do PSB se essa obra fosse autorizada. Mesmo assim, ele não autorizou, é o que conta Livânia. Aí Hélio explicou que o problema, de fato, o fiscal não tinha assinado e disse que não ia assinar. E ele disse, eu não vou pagar. Eu não vou pagar porque o que ele fez lá fez errado. Ele era para ter... Aí usa a parte técnica. Era para ter usado um tipo de areia, um tipo de carrada, não sei de quê, e de tubo, e não fez. O fiscal não vai assinar e eu não pago. Insistiram para que ele voltasse e conversasse com o fiscal, pelo menos para o fiscal analisar a questão do que ele comprou, que se chama tubo. Porque eu acho que lá era uma coisa de uma adutora. De adutora. Certo. E que... Então era uma obra de adutora. Você sabe dizer de que detalhe? Não, mas era ali para a região de Patos. Encerramos aqui, né? Por hoje, Simon. Quinta, né? Agora, deixa eu resumir só a conclusão do Ministério Público dessas 223 páginas, para não deixar nenhuma dúvida. Quanto mais obra, mais propina. Era assim que funcionava o esquema. Infelizmente, né, Hermes? Muito obrigado por sua participação. De nada, Simon.